sou a psicóloga Paula Espíndola e vamos para mais uma reflexão de livro que posto toda a primeira terça-feira do mês. E hoje para falar de um assunto muito pedido por vocês, ansiedade. Então eu escolhi o livro do maravilhoso Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Acompanhe os slides que fiz para que você possa se orientar melhor durante essa reflexão. E já peço que peguem papel e caneta para fazer o seu plano de ação no final desse vídeo. Então vamos para a reflexão de número 16. Ele começa o livro com uma frase impactante. A mente humana é como uma empresa, a única que não podemos falir. Infelizmente é a que vai com maior facilidade à bancarrota pelos descuidos inadmissíveis com que a tratamos. Uma das tarefas mais nobres e relevantes do eu é mapear, esquadrinhar nossos fantasmas e reeditar as nossas janelas traumáticas. Ele fala muito da importância do autofluxo, mas o que é isso? É o fenômeno inconsciente de vital importância para o psiquismo humano, para a criatividade, para o prazer de viver, porém pode perder a sua função saudável e passar a nos aterrorizar. Aliás, ele é o grande responsável por produzir a síndrome do pensamento acelerado. O eu pode não ter aprendido a conhecer o funcionamento da mente e a ter um autocontrole. Acaba sendo asfixiado pelo inconsciente, que constrói pensamentos perturbadores e punições sem a sua permissão. Os nossos pensamentos, eles estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade. Quem sou? Por nossa emoção, como estou, pelo ambiente social, onde estou e por nossa motivação, o que intenciono. Não há interpretações puras. O SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, produz sintomas semelhantes de hiperatividade, mas as causas são diferentes. No SPA, a inquietação é construída pouco a pouco ao longo dos anos. E as causas podem ser excesso de estímulo, de brinquedos, de atividade, de informação na infância. O tratamento para o SPA ele é corrigido com técnicas. Nas crianças estimula através da atividade lúdica. Já nos jovens aprende a gerenciar melhor os pensamentos e a proteger a emoção, trabalhando suas funções vitais, pensando antes de agir e colocando-se no lugar do outro. A ansiedade vital ela torna-se doentia quando contrai o prazer de viver, a criatividade, generosidade, afetividade, capacidade de pensar antes de reagir, a habilidade de se reinventar num raciocínio multifocal. Um dos mecanismos físicos que mais transforma a ansiedade numa asfixiante é a hiperconstrução de pensamentos. O gatilho da memória é o primeiro fenômeno que se apresenta na dança dos fenômenos inconscientes que constroem os nossos pensamentos. As janelas da memória são os arquivos em que o eu, o gatilho e o autofluxo se ancoraram para ler, utilizar as informações e construir o mais incrível dos fenômenos, que é o pensamento. A personalidade ela se desloca ou se transforma ou muda da base das janelas de memória quando o eu é equipado para ser líder de si mesmo. Fala também dos tipos de janela. Temos as janelas neutra, que é sem conteúdo emocional. São números, endereços, telefones, informações escolares, profissionais. As janelas killer, que são áreas da memória que têm um conteúdo emocional angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. São janelas traumáticas, de desconforto, zonas de conforto, e controlam e asfixiam a liderança do eu. E as janelas light, que são áreas de leitura que contêm prazer, serenidade, tranquilidade, generosidade, flexibilidade, sensibilidade, coerência, ponderação, apoio, ilumina o eu para o desenvolvimento da inteligência. O autofluxo é diferente do eu, porque ele faz uma varredura inconsciente e aleatória, não programada dos diversos campos da nossa memória, produzindo os pensamentos, imagens mentais, ideias, fantasias, desejos, as emoções. O eu é o centro da personalidade, é o líder da psique ou da mente. O desejo consciente, a capacidade da autodeterminação e a identidade fundamental que nos tornam seres únicos. E as funções do eu como gestor do pensamento? Primeiro, autoconhecer, ter consciência crítica e controlar as falsas crenças, ser autônomo, aprender a ter opinião
própria e fazer escolhas que implicam perdas, ter identidade psíquica e social e superar as necessidades neuróticas de poder, gerenciar pensamentos, libertar o imaginário para ser inteligente nos focos de tensão, gerenciar a emoção, proteger e filtrar estímulos estressantes, superar a necessidade de mudar o outro, criar pontos sociais, aprender a dialogar, reciclar influências genéticas instintivas, como raiva, punição, agressividade, competição, reciclar a influência do sistema social, reeditar as janelas killer, construir janelas paralelas ao redor do núcleo traumático ou killer, pensar antes de reagir, sendo fiel à própria consciência, colocar-se no lugar do outro, desenvolver o altruísmo, solidariedade e tolerância, desenvolver a resiliência, gerenciar a lei do menor e do maior esforço, gerenciar o SPA para ser uma máquina de pensar, deixar o autofluxo livre para que não ancore as janelas killer, pensar com humanidade, dar um choque de gestão entre o gatilho da memória e as janelas da memória, aprender a não ser vítima da síndrome do circuito fechado da memória e do fenômeno ação-reação. E por último, educar-se com todas as 24 funções acima para você ser o gestor da sua própria mente. E quais são os 6 tipos de eu? E temos o eu gerente, que são as pessoas cujo eu aprendeu a gerenciar seus pensamentos, a exercer a arte de se autoquestionar, libertar o imaginário, são criativas, motivadas, inspiradas e capazes de criticar as suas ideias, verdades e crenças. Faz uma higiene mental, é livre, leve, solto, faz do caos uma oportunidade criativa, tem resiliência para usar a dor a fim de se construir, reconhece os erros e pede desculpas. Aí temos o eu viajante ou desconectado. São as pessoas que embarcam no seu eu em todas as viagens promovidas pelo alto fluxo, sem promover nenhum gerenciamento. Por serem viajantes na trajetória da sua própria mente, eles alternam muito momentos felizes e de tensão. Eu flutuante, não tem segurança, estabilidade, clareza onde está e aonde quer chegar. Não exercem a sua capacidade de escolha, é instável, desestabiliza a própria emoção, tornando-se volúvel, flutuante. Causam transtornos nas próprias relações, perturbam a tranquilidade do parceiro. Gerenciar o humor e adquirir estabilidade emocional são metas fundamentais para quem tem o eu flutuante. Temos o eu engessado, que são pessoas que não libertam o autofluxo e contraem seu imaginário e a sua criatividade. O seu ego é rígido, fechado e inflexível, vivem entediados, fomentam pessimismo, insatisfação e uma irritabilidade. Eu autossabotador, não gere o processo de construção de pensamentos, promove estabilidade e profundidade emocional, carrega fobias, obsessão, dependência, ciúme, inveja, raiva, autoflagelo. Temos o eu acelerado, pessoas que se entulham de informações, atividades e preocupações. Excitam o autofluxo a produzir pensamentos rápidos, gerando a síndrome do pensamento acelerado, o SPA. E quais são os sintomas do SPA? Ansiedade, mente inquieta ou agitada, uma insatisfação, cansaço físico exagerado. Sabe quando a pessoa acorda já cansada? Acontece isso com você? Sofrimento por autoantecipação, por antecipação, irritabilidade e flutuação emocional, uma impaciência, tem tudo que ser rápido, dificuldade de despertar a rotina, um certo tédio, dificuldade de lidar com as pessoas lentas, baixo limiar para suportar as frustrações, dor de cabeça, dor muscular, vários sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento de pressão arterial, déficit de concentração, de memória, transtorno do sono ou insônia. Mas a característica mais marcante é sofrer por antecipação. O SPA prejudica a assimilação das informações, a organização e a capacidade de resgate, comprometendo o desempenho do raciocínio. E quais seriam as causas do SPA? Excesso de informação, excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso de uso de celulares, excesso de uso de computadores.
A memória de uso contínuo é o centro consciente da memória. É a maneira como reorganizamos os dados e não o excesso deles, que determina o grau de criatividade. E quais seriam os níveis do SPA? Temos o primeiro nível, que é o viver distraído. Os distraídos olham para uma direção, porém estão desligados, têm um eu desconectado e desconcentrado. Temos o segundo nível, que é o não desfrutar a trajetória. Não desfruta o percurso, só quer chegar ao ponto final. São inteligentes e incoerentes consigo mesmo. O terceiro nível, cultivar o tédio. A pessoa está sempre procurando algo que existe fora dela. Tem horror à rotina, dificilmente relaxam e curtem o ambiente. Quarto nível, não suportar os lentos. Pessoas que ficam irritadas e tensas ao conviver com pessoas vagarosas. São proativas, empreendedores em demasia. Quinto nível, preparar as férias 10 meses antes. Inquieta, busca pelas férias, querem chegar ao destino sem apreciar o seu redor. E afinal, não aproveitam as férias. Sexto nível, fazer da aposentadoria um deserto. Faz contagem para aposentadoria, qualquer coisa no trabalho irrita. E quando chega a aposentadoria, não consegue usufruir. E quais seriam as consequências do SPA? Envelhecimento precoce da emoção, retardamento da maturidade da emoção, ou seja, maturidade emocional, morte precoce do tempo emocional, desproteção emocional e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, doenças psicossomáticas, comprometimento da criatividade, comprometimento do desempenho intelectual global, deterioração das relações sociais, dificuldade de trabalhar em equipe e de cooperar socialmente. Agora eu vou dar umas técnicas, segundo Augusto Cury, para gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. Primeiro, capacitar o eu para ser o autor da sua própria história. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Fazer higiene mental através da técnica DCD, duvidar, criticar e decidir. Quinto, reciclar as falsas crenças. Não ser uma máquina de trabalho mais eficiente no leito de um hospital. Sétimo, não ser uma máquina de informações. E oitavo, não ser um traidor da sua qualidade de vida. Agora vamos para o nosso plano de ação. Para o seu momento de reflexão, analise o vídeo novamente, se necessário, e escreva o seu plano de ação, respondendo as perguntas que vou falar agora de coração aberto. Volte quantas vezes for necessário. Primeiro, como lida e encara seu eu? 2. Acredita que já teve a síndrome do pensamento acelerado? 3. Quais são as janelas que mais a representa? Neutra, killer ou light? 4. Qual o seu tipo de eu? Gerente, viajante, flutuante, engessado, autossabotador ou acelerado? E por quê? 5. Quais os sintomas do SPCA que você tem atualmente? 6. Como você consegue gerenciar as suas emoções e pensamentos? 7. De 0 a 10. Quanto foi o seu aprendizado com esta reflexão de hoje? Pensando na ansiedade, na sua ansiedade. Então pensa lá. 0 para nenhum aprendizado e 10 para uau! Como eu aprendi com essa reflexão de hoje. Inclusive, eu quero que você comente comigo, escreva nos comentários desse vídeo, que eu quero muito saber a sua opinião. Inclusive, dê sugestões de novos temas para eu trazer aqui para vocês, como foi no caso da ansiedade. Um grande abraço. Tchau, tchau.